Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente sempre traz conteúdo das principais certificações financeiras e bancárias do mercado. E hoje a gente está falando de um dos principais temas também, conteúdos, matérias, disciplinas dessas certificações, que é, a tela já está compartilhada aqui com vocês, o fantástico universo dos fundos de investimentos, né? E aí é o universo não só pela palavra universo que não está à toa, né? É porque é muito grande mesmo, é muito conteúdo e a gente não vai conseguir, claro, não é nosso objetivo também passar por todo o conteúdo aqui, mas a gente trazer principalmente um pequeno resumo dos principais conceitos ali que envolvem fundos de investimento para a gente poder ter uma clareza maior no momento da prova. Certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, né, para começar, o que é um fundo de investimento. E antes de trazer o conceito, eu já vou trazer aqui a principal palavra-chave que eu consigo apostar que todo mundo já imaginou e que sabe que é ela, que é a primeira palavra que sempre vem aqui, que é o fundo é constituído num formato de condomínio, né? Condomínio. Então, tudo que envolve ali o fundo de investimento é muito parecido com um condomínio patrimonial, enfim, de um prédio onde a gente já domina mais ou menos os conceitos, né? Então, um objetivo em comum, nesse caso aqui, um objetivo financeiro, é claro, onde eu indo sozinho, eu fazendo aquele caminho, só vou precisar de muito mais força, de muito mais esforço para conseguir atingir o objetivo, e através de um condomínio ou através de um fundo de investimento, eu consigo terceirizar isso para uma gestão profissional, ok? Então, o primeiro ponto aqui do condomínio é o acesso a ativos, né? Então, eu indo só consigo comprar uma ação, consigo comprar 10 ações, consigo investir em dólar, consigo investir em ativos no exterior, porém, vou precisar me esforçar muito para conseguir esse feito. E através de um fundo de investimento, não, né? Eu simplesmente faço o aporte naquele fundo e o gestor ali, o profissional que foi designado para gerir aquele fundo, ele fará isso não só por mim, mas por todos os condôminos, né? Ou como a gente costuma chamar aqui no fundo, os cotistas daquele fundo, tá? Com isso eu consigo ter também acesso, né? Eu vou colocar aqui primeiro acesso aos ativos, né? Acesso aos principais ativos. Falei primeiro, mas já é segundo, né? Terceiro, vou conseguir também diversificar, né? Sozinho, mais uma vez, eu consigo diversificar, consigo comprar as 10, 20, 100, 200 ações, porém vou precisar de capital e vou precisar também de um esforço muito maior para poder ali escolher, ter acesso ali aos principais ativos financeiros do mercado, tá? E por fim, ali também, não por fim, né, mas é o fim aqui do nosso rol, também vou conseguir uma gestão uma gestão profissional. Profissional. Posso colocar aqui também outra coisa, né? Que eu lembrei aqui agora. Desconto, né? Desconto. Mais uma vez fazendo uma analogia aqui com condomínio residencial. Né? Se eu for pagar uma academia, se eu for pagar um porteiro, se eu for pagar uma garagem coberta, segura, protegida, eu vou conseguir fazer tudo isso. Porém, vou precisar de um esforço muito maior e vou precisar também de muito mais recursos. Da mesma forma, os fundos de investimento. Consigo fazer tudo isso sozinho, sem problema nenhum. Porém, vou precisar de mais esforço e vou precisar também de mais recursos, descontos, né? Tá? E aí, né? Não, esses são os principais pontos ali do conceito de um fundo de investimento. Claro, tem outros também, mas o que eu considero principal é esse daqui. E dentro do próprio fundo de investimento, a gente tem ali alguns outros conceitos, principais conceitos que a gente precisa ter em mente
para escolher um bom fundo, né? E também para fazer uma prova, principalmente uma prova da Ambima, certo? Primeiro ponto é a cota do fundo. Em uma ação, vou fazer analogia aqui novamente, né? Em uma ação, eu me torno um acionista, tá? Um acionista. Quando eu compro uma ação de uma determinada empresa. Aqui no fundo, quando eu compro uma cota, eu me torno um cotista, tá? Então a gente já tem ali uma primeira comparação com uma ação. E aí, a ação da empresa ela vai ser muito parecida com a cota de um fundo de investimento. Eu vou pegar o patrimônio líquido daquele fundo, ou seja, eu vou pegar o tamanho real do fundo, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Vou dividir esse patrimônio pela quantidade de cotas do fundo, tá? De cotas do fundo. E aí eu vou descobrir ali o valor de cada cota, né? Então é dessa maneira que eu faço os investimentos no fundo. Eu não a gente de uma maneira leiga, né? A gente consegue, fiz um aporte de R$ 100 em um fundo de investimento. Porém, se a gente for olhar na técnica, não entrou os R$ 100 ali naquele fundo de maneira grosseira, os R$ 100 entrando no fundo. Você precisa comprar cotas, pode ser uma, duas, três, quatro, cinco cotas, que vai dar aproximadamente ali os R$ 100 pretendido, tá? Então pode ser que seja um pouco a mais do que 100 ou um pouco a menos do que 100, enfim, o, vai se desenrolar ali e aqueles R$ 100 entrarão no fundo através de quantidades de cota, tá? Então a palavra-chave aqui para cota duas palavras, né? A menor não palavra, né? A frase menor fração do PL, ou seja, do patrimônio líquido do fundo, ou então é a fração ideal do patrimônio líquido do fundo, né? E aí para descobrir o valor da cota, vou pegar o patrimônio líquido do fundo e vou dividir pela quantidade de cotas daquele fundo de investimento, tá? Aqui eu acredito que está mais tranquilo, né? Já vimos que quem compra uma cota se transforma em um cotista, ou seja, eu faço parte daquele condomínio, sou um condômino, né? Faço parte daquele grupo agora como um cotista, tá bom? E aqui também algumas questões de prova tentam trazer isso como pegadinha também, tá? O valor da cota, ela vai ser o patrimônio líquido, vou aproveitar aqui, dividido pela quantidade, tá? Quantidade de cotas e não de cotistas, tá? E não de cotistas. Por que que não de cotistas? Porque um cotista pode ter diversas cotas, né? Então não tem como eu dividir pela quantidade de cotistas. Vou dividir pela quantidade de cotas e vou descobrir o valor da cota daquele fundo de investimento. Isso aqui vamos dizer assim, é a partida, né? O ponto de partida para a gente entender esse universo do fundo de investimento, tá? E aí, mais uma vez, né, o patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? Já falamos aqui mais ou menos o que seria. É o valor do fundo. É o valor do fundo. A gente vai pegar lá todos os ativos do fundo, vai descontar, né, diminuir dos passivos e o que sobrar vai ser o PL, patrimônio líquido, né? Ali dentro vou pegar o patrimônio líquido, vou dividir pela quantidade de cotas e aí eu descubro o valor da cota daquele fundo, tá? Existem fundos de investimento bilionários, né? Então assim é muito dinheiro envolvido com um patrimônio muito robusto, muito sólido também, tá? E aí a gente passa aqui para as despesas, né? Nem tudo é alegria, nem tudo é felicidade. Deixa eu só apagar aqui para ser mais rápido. Pronto. Vamos falar um pouco das taxas. Então aqui são principalmente três taxas, tá? Taxa de administração, taxa de gestão, tá? E taxa de distribuição. Distribuição.
Aqui podemos utilizar como macete, enfim, como estratégia de estudo, de fixação, o próprio nome. É isso que eu sempre falo. A taxa de administração, ela já entrega para que ela serve. Então, é o cotista pagando uma taxa, né, geralmente anual, que vai incidir sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Sobre o patrimônio líquido do fundo e vai servir para pagar as despesas administrativas, o aluguel, o salário, a energia, a internet, os sistemas, enfim, vai pagar tudo que for despesa administrativa do fundo, né? A taxa de gestão também do PL, né? Que vai incidir para pagar o gestor. Então a gente vai ver ali mais na frente as pessoas que estão envolvidas nesse processo de constituição, negociação dos fundos de investimento e o gestor é uma das principais pessoas envolvidas nesse processo e ele precisa também ser remunerado, tá? E a taxa de distribuição, que é a taxa de prateleira, né? Fugiu agora. Prateleira. Até escrevi errado. O que seria? Seria eu, enquanto banco, corretora, plataforma de investimento, enfim, alguém ofertando essas cotas. Então, existe o administrador do fundo, a gente vai ver as pessoas lá na frente. Existe o gestor que vai cuidar ali dos investimentos, propriamente dito, como se fosse um síndico. E existe quem vai vender. Tá? Então, a gente tem diversos bancos que vendem diversos fundos de investimento, Brasil afora. E por essa distribuição, por deixar esse fundo na minha prateleira, né, ali disponível na minha plataforma, eu vou receber também um percentual para arcar ali com as despesas e também, eventualmente, para gerar uma receita, gerar um lucro para essas plataformas. Tá bom? E a gente tem que, deixa eu apagar novamente, senão vai ficar assim, né? Pronto. E a gente tem também os próprios ativos financeiros, né? Aqui também é muito importante para o entendimento do universo dos fundos de investimentos que o fundo de investimento, ele não se confunde com os ativos financeiros, tá? Fundo de investimento, ele é o instrumento onde vai reunir pessoas com objetivos semelhantes para dar acesso às pessoas a esses ativos financeiros. Então, aqui tá as pessoas, né? Aqui está as pessoas. Aqui está os fundos de investimentos e aqui são os diversos ativos no mercado financeiro, tá? É muito importante a gente entender isso, porque é onde vai acontecer o que a gente chama também de gestão de recursos de terceiros, né? Então, os fundos eles não se confundem com os ativos, tá? E aqui aí pode ser N ativos, tá? Ações, CDBs, CDB é moeda estrangeira, né? Colocar dólar aqui, dólar, dívida externa, títulos de dívida, empresas do exterior, enfim, diversos ativos. E aí, dependendo da política de investimento do fundo, o gestor ele vai procurar, ele vai fazer esses investimentos nesses ativos específicos, certo? Agora sim, quem são então as pessoas envolvidas nesse processo de constituição e negociação de um fundo de investimento? Já vimos o cotista, tá? O cotista é o investidor, a própria pessoa física fazendo o aporte ali num fundo de investimento. Agora a gente vai ver do outro lado da tela quem é que vai estar envolvido nesse processo. O primeiro de todos é o administrador, é um dos prestadores de serviços essenciais, segundo a própria CVM. O administrador ele vai ser o responsável, né, o responsável legal pelo fundo, tá? Tudo que for processos administrativos,
é esse cara que vai resolver. Exemplo, recolhimento dos impostos, né? O investidor, ele faz o investimento ali no fundo, quando ele sai, ele paga, pode pagar, né? Se tiver retorno positivo, se tiver um lucro, ele vai pagar o imposto, porém ele não precisa se preocupar em ir lá na Receita Federal e falar, ó, Receita, tá aqui, esse aqui é o imposto que eu estou pagando referente àquele fundo que eu obtive lucro. Não, é o próprio administrador que vai fazer isso por todos os investidores, tá? Então, tudo que for responsabilidades administrativas, e ele também é o responsável legal pelo fundo, vai cair no colo do administrador, tá? E aí a gente tem a outra pessoa, né, o outro prestador de serviço, vou colocar bem aqui esses dois, prestador de serviços essenciais, tá? Essa daqui é a legislação nova, a CVM 175 de 2023, tá? Já está vigente, a Anbima já pode cobrar em prova, então eles dois são os prestadores de serviços essenciais. Sem esses dois caras aqui, não existe fundo de investimento, tá bom? O gestor, principalmente aqui a palavrinha-chave dele, ele vai comprar e vender os ativos, tá? Os ativos. Então, ele também, por que não, né? É uma das principais pessoas envolvidas nesse processo, tá? É ele que vai fazer a mágica acontecer, né? Eu quero comprar ações, mas eu não sei quais ações eu vou comprar. Eu não tenho tanta expertise, eu não tenho experiência para escolher a melhor ação no melhor momento. Vou transferir essa responsabilidade para o fundo de investimento e essa responsabilidade ela vai cair especificamente no colo do gestor, tá? Então é o gestor que compra e vende os ativos. A Anbima passou, enfim, né? Passou por essa mudança, dessa nova legislação 175. Anteriormente era o administrador que contratava todo mundo, né? Era o administrador que contratava todo mundo. Hoje em dia, com essa nova instrução CVM, eles dois, tanto o administrador como o gestor, são responsáveis por contratar as outras pessoas, tá? Então, temos o distribuidor, temos o custodiante e temos o auditor independente. O que pode cair bem aqui é na contratação que mudou, né? Vamos dizer assim, mais significativamente, foi a contratação do distribuidor pelo gestor, tá? Então, o gestor que vai contratar o distribuidor. E aí a gente consegue observar aqui também que, mais uma vez, palavras-chave para fixar conteúdo. O administrador, ele vai ser responsável por contratar pessoas que estejam mais ligadas a atividades burocráticas, administrativas do fundo. Exemplo, o próprio auditor independente. Então, o auditor independente ele não vai estar tão ligado assim ao cotista. Ele vai estar mais ligado a atividades administrativas, burocráticas, enfim. Já o distribuidor, não, ele está muito mais próximo do cotista, das cotas, da negociação do negócio ali, né? Então, para essas atividades mais voltadas, mais próximas ao próprio cotista, será o gestor que vai tomar conta, tá bom? Para ajudar a fixar aqui, tá? Anteriormente a isso, era o próprio administrador que contratava todo mundo, ele era o responsável legal ali pelo fundo e era ele que respondia e que contratava todo mundo, tá? E aí a gente passa aqui também por outro tema que é bastante vasto, né? Eu vou passar aqui, tentar resumir, mas trazer os principais tópicos, tá? Primeiro é o fundo aberto e fundo fechado. O que acontece? Nos fundos de investimento abertos, o que acontece? Sempre que eu faço um novo aporte no fundo, compro novas cotas do fundo, há uma criação de cotas. Então, coloquei meus R$ 100 lá, um exemplo que eu usei,
aqueles R$ 100 a gente vai descobrir ali qual que é o valor daquela cota e naquele momento há uma criação de novas cotas para aquele novo cotista ou para um cotista que já existia, mas comprou novas cotas. Sempre que esse cotista ele sai do fundo de investimento, essas cotas elas deixam de existir. Então, resgatou R$ 50.000 do fundo. Então, vou descobrir quantas cotas aquela pessoa tem, quantas ela vai resgatar efetivamente, e a partir daquele momento aquelas cotas elas deixam de existir. E isso é um fundo aberto, tá? Então, eu crio e excluo sempre as cotas ali, de acordo com os aportes ou resgates daquele fundo. Já num fundo fechado, não, tá? Então, a partir do momento que eu crio uma cota, ela não deixa de existir. O investidor ele não vai ficar travado naquele investimento, ele pode sair, né? Mas ele não vai, não, o fundo, o gestor, o administrador, eles não irão excluir aquela cota. O que vai acontecer no fundo fechado, o cotista ele vai vender no mercado, né? Vender no mercado. A gente chama aqui de mercado secundário, né? Lá no mercado secundário. Então, é o investidor procurando outro investidor que tenha interesse naquela cota. E aí, dependendo do preço, pode subir, pode cair. Ele vai acabar vendendo enfim. Aí, mas a quantidade de cotas permanece inalterada, tá? Pronto. E aí a gente tem também aqui a própria instituição CVM também trouxe essa nova modalidade, né? Na verdade, não uma nova modalidade, um novo nome, né? Os fundos de investimentos financeiros, né? Fundos de investimentos financeiros. Esses fundos, eles estavam, né, ali dentro da classificação CVM. Né? Lembramos bem, quem está estudando para a prova já sabe de cós salteado tudo isso aqui que eu estou falando, eu tenho certeza. Esses fundos aqui, eles vão ser classificados de acordo com a sua exposição aos riscos, né, ou do patrimônio líquido aos ativos financeiros, dependendo da política de investimento. Lá na própria instrução CVM vai trazer que um fundo de investimento financeiro de ações vai precisar ter o patrimônio líquido, tá? Vou colocar aqui patrimônio líquido, um percentual do patrimônio líquido, percentual mínimo do patrimônio líquido em ações de 67%. Tenho certeza que isso daqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Se for para você, não se preocupa também que tenho certeza que logo logo você vai aprender, decorar, fixar como for esse conteúdo aqui. Um fundo de renda fixa, ele precisa ter no mínimo 80% do seu patrimônio líquido, claro, nos ativos de renda fixa. O multimercado não tem, tá? Não tem um percentual e o próprio nome já nos ajuda, né? Se um fundo ele é multimercado, o próprio gestor ele vai poder ali se concentrar mais ou menos em determinado classificação de ativos. E também o fundo cambial é de 80%. O que seria esses 80%? Tá? Aqui é para garantir que o cotista que está entrando num fundo de ações, ele vai ter uma exposição maior às ações. Lembrem, o fundo ele existe para juntar pessoas que tenham objetivos semelhantes através ali de um instrumento, de uma gestão profissional. Então, se eu estou entrando em um fundo de renda fixa, eu preciso ter garantido que aquele fundo vai investir a sua grande maioria em renda fixa. Né? Não faz sentido eu investir em um fundo de renda fixa que tenha mais ativos financeiros de ações. Tá? Então, isso é para dar segurança aos cotistas, tá bom? Inclusive, aqui até abrindo um parêntese aqui no conteúdo, sempre que vocês se depararem com CVM, Ambima, o próprio Banco Central também, os normativos da Ambima, as instruções CVM, tudo isso, gente, sempre vai ser preocupado com os investidores, tá?
e principalmente com os investidores do varejo. Então é o seu João, a dona Maria, o seu José, a dona Teresa. São pessoas que precisam ter o mínimo de proteção no momento de fazer uma aplicação em um fundo de investimento, tá? Então por isso existem essas classificações e por isso também existe esses percentuais mínimos, tá? Percentuais mínimos. E aí a prova ela gosta de brincar muito com essas questões aqui. Ela vai trazer ali, mais tarde a gente vai resolver questões também. E vocês verão, provavelmente já viram, que a Ambima, a própria banca, ela gosta de buscar saber se o candidato ele entendeu efetivamente essa proteção aos investidores, esses percentuais mínimos do patrimônio líquido em cada tipo de ativo, tá bom? Esses são os fundos de investimentos financeiros trazidos lá, né, pela instrução CVM. E aí a gente não tem só eles, né? A gente tem alguns outros tipos de fundos de investimento. A gente não vai entrar aqui a fundo, mas existem os tipos existem os fundos de investimento do tipo previdência, né? Então a previdência privada, um PGBL, um VGBL da vida, um fundo de pensão também. Então eles têm algumas características que classificam ele como fundos de previdência. ETFs, né? O ETF aqui, vou colocar aqui que ele é um fundo referenciado, tá? Então ele vai ter um índice de mercado em que ele vai acompanhar. Exemplo, né? Exemplo, tem o BOVA 11, BOVA 11, que ele vai acompanhar o próprio Ibovespa, né? Existe também agora não China, não sei se é China assim, tá? China 11 ou é China 11, alguma coisa que vai acompanhar o índice de mercado da própria China, né? Então tem dos Estados Unidos, não vou lembrar agora aqui também, onde esse fundo de investimento ele vai fazer mais uma vez, né? São pessoas com o objetivo de investir, por exemplo, no Ibovespa. Para eu conseguir investir no Ibovespa, vou precisar de muito dinheiro. Hoje, aproximadamente, aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, de uns 129, 130 mil reais. Né? E através de um BOVA 11, você consegue fazer esse investimento ali com 100, 200, 300 reais, você já consegue replicar o Ibovespa. Tá? Então, para isso, existem os ETFs. E os offshore também, fundos exclusivos, né? Principalmente ali para grandes investidores, né? Então pessoas que têm bastante recursos constituem um fundo de investimento e acaba alocando ali seu patrimônio, seus ativos dentro daquele, tá? E os queridíssimos, né, fundos de investimentos imobiliários. Aí não muda em nada, tá, gente, as regras. Quer dizer, muda algumas coisas, né? Mas no geral a mesma coisa. Um fundo tem o gestor, tem o administrador, o custodiante, o auditor independente. Só que esse fundo, o fundo de investimento imobiliário, ele vai comprar imóveis, ou então alguns ali, né, são de papel, alguns ativos financeiros vinculados a imóveis. Um shopping, por exemplo, grandes galpões logísticos, grandes edifícios comerciais, né, onde tem diversos escritórios, empresas, e aí esses fundos fazem a gestão desse prédio e recebe o aluguel daquele prédio e repassa aos cotistas, tá? Bem tranquilo. Não dá para entrar, mais uma vez, não dá para entrar no detalhe em cada um deles, mas a gente vai passando aqui nos principais pontos, tá? Tributação em fundos de investimento. Aqui também é onde o filho chora e a mãe não vê. A boa notícia é que existem dois momentos para cobrança. Aqui eu estou falando de imposto de renda, tá? O IOF, quando ele existe, ele vai seguir a mesma regrinha lá da renda fixa, tá?
do primeiro ao 29º dia, uma tabelinha decrescente na cobrança do IOF. Quando chega lá no 30º dia, é igual a zero, né? Ou seja, é isento. Então, para os fundos de investimento, não vai mudar em nada essa regra, com exceção, claro, com exceção dos fundos de ações, tá? Fundo de ações. De resto, não sei se eu estou na frente aqui, está cortando, não tá certo. De resto, todos os outros fundos terão a cobrança do IOF no fundo de ação, não terá, tá bom? E aí a gente passa lá para o cara que geralmente é o que traz dúvidas. Então vamos lá. Primeiro, aqui o imposto de renda também ele vai ter a tabelinha dele, né? Se você ainda não decorou, decore, aprenda, fixe essa tabelinha, tá? Vou fazer ela aqui. Não, peraí. Não é isso aqui não. Até 180 dias. E de 0 a 180 dias. De 181 a 360 dias. De 361 a 720 dias. E mais do que 720 dias. E aí a gente vai ter as cobranças. Tenho certeza que a maioria das pessoas também já decorou, já fixou, já aprendeu essa tabelinha aqui também, tá? Não sei se eu tô ficando na frente, se eu tô ficando aqui é 15% a última fase lá, a última linha da tabela, tá? Aqui nós temos o prazo do investimento e aqui a gente tem as alíquotas, né? As alíquotas. Pronto. Então a gente já viu a tabelinha que vai incidir sobre os resgates e a gente já viu os momentos também, né? Então tem dois momentos, no momento do come cotas, que é uma antecipação, e no próprio momento do resgate, né? Nos finalmente, vamos dizer assim. O come cotas, ele vai ocorrer sempre nos meses de maio e novembro, tá? No último dia útil desses meses será cobrado o come cota. Será cobrado o come cota de quem, né? De quem? Será cobrado dos fundos de renda fixa, Opa, tô trocando as letras. Renda fixa, multimercado e cambial. Só eles? Não, mas são os principais, tá? Então serão cobrados dessa turma aqui. Ações. Vou colocar aqui um asterístico bem grande. Ações não tem come cotas, tá? Não tem come cotas para o fundo de ações. Sempre gosto de trazer que os fundos de ações sempre são as exceções nas tributações, né? Então, não tem come cotas para o fundo de ações, não tem IOF para o fundo de ações. No resgate, não tem o uso dessa tabelinha aqui também, tá? Não tem o uso dessa tabelinha que vocês estão vendo de prazo e alíquota. Para os fundos de ações, vai ser 15% no resgate somente, tá? Somente. Mais fácil. Para o fundo de ações é mais fácil. Só tem os 15% no resgate. Pronto e acabou. Bem simples, bem tranquilo. Para os outros fundos, né, a gente vai precisar analisar principalmente ali no Come Cotas o prazo. Deixa eu só tirar daqui, tá? Senão vai tirar minha tabelinha ali, eu não quero perder. A gente vai precisar analisar o prazo médio da carteira, tá? Prazo médio da carteira. E o número mágico dessa regrinha aqui é 365 dias, tá? Prazo médio da carteira. O que seria o prazo médio da carteira? Lembra, a gente falou lá atrás.
ativos financeiros. Então, o gestor está comprando diversos ativos financeiros para o fundo de investimento. Então, ele pega, junta todo mundo, vê, olha, desculpa, o ativo X, ele tem um prazo de 400 dias. O ativo Y tem um prazo de 500 dias. O ativo Z tem um prazo de 200 dias. Vou somar todo mundo, pegar o prazo médio da carteira de todo mundo e, se for maior do que 365 dias, esse fundo ele será classificado como de longo prazo, tá? Se for maior. Se for menor, vai ser de curto prazo. Para o Come Cotas, nos meses de maio e novembro, esses fundos de longo prazo recolherão dos cotistas de longo prazo 15% e de curto prazo 20%. Por quê, né? Porque esses valores, se vocês analisarem bem aqui, o 15% está aqui embaixo, né? Com prazo maior, e o 20% está aqui em cima, com um prazo menor, tá? Claro, não é só isso, mas para dar uma lógica, para ajudar a fixar o conteúdo também. Isso a gente está falando somente de Come Cotas, tá? Somente de Come Cotas. 15% longo prazo, 20% curto prazo. No resgate, aí eu vou precisar analisar o prazo que o investidor ficou naquele fundo, tá? Se for um fundo de longo prazo, eu venho para a tabelinha aqui e olho quantos dias ele ficou. Desculpa, se ele ficou mais do que 720 dias, ele pagará 15%. Ah, não, ele ficou 100 dias. Opa, no resgate será 22,5%. Isso aqui considerando um fundo de longo prazo, tá bom? Vou para a tabela igual que nem, sem diferença nenhuma, como se fosse um ativo qualquer de renda fixa, né? Se eu comprar um CDB, vou fazer o resgate para saber quanto eu vou pagar de imposto de renda, eu vou lá e olho o prazo. Não, ficou 380 dias. Opa, tá nessa linha aqui dos 380, 17,5%. É a mesma forma aqui no fundo de investimento de longo prazo, tá bom? Ah, e se for curto prazo? É a mesma coisa, com uma pequena diferença, né? O curto prazo, por mais que eu passe muito tempo, eu não vou conseguir baixar mais do que a segunda linha, tá? Então, o curto prazo, ele vai ficar limitado à segunda linha. Exemplo, fiz um investimento no fundo de curto prazo e fiquei lá 100 dias. 100 dias, estou na primeira linha, vou pagar 22,5%. Ah, não, fiquei 200 dias. Opa, estou na segunda linha, vou pagar 20%. Opa, fiquei 450 dias. Estou lá na terceira linha, 17,5%. Porém, como o fundo ele é de curto prazo, eu vou ficar travado aqui na segunda linha, tá? Então, a gente tem essas pequenas diferenças aí entre um fundo de investimento de curto prazo e de longo prazo, tá? Eu sei que é muita coisa, sei que é muita informação. Aqui foi um pequeno resumo que eu peguei ali os principais pontos que costumam cair em prova para poder esclarecer um pouco, tá? Não sei que dia você está vendo esse vídeo aqui. A gente vai ter uma gravação online. Desculpa, uma gravação é ótimo, né? A gente vai ter um encontro online, ao vivo, através do Zoom. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá aqui no comentário. Se você vê esse vídeo a tempo, entra no grupo do WhatsApp e participa do online, né? Lá a gente tira dúvidas, discute alguns temas, resolve algumas questões. E não será também, claro, né? Óbvio, né? Não será somente sobre fundo de investimento. Daqui a mais 15 dias a gente vai discutir outro tema e você pode entrar a qualquer momento nesse grupo do WhatsApp e participar junto com a gente, tá?
Não custa nada, 0800, a gente está aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, pode deixar o like, pode compartilhar com um amigo, pode deixar um comentário aqui, vai nos ajudar muito a alcançar outras pessoas também, tá bom? Bons estudos, boa prova e a gente se vê. Tchau, tchau.